Esse vídeo ele tem continuação em relação ao primeiro tribunal do júri, a primeira parte. Essa parte a gente só vai tecer alguns comentários mais específicos relacionados ao procedimento do tribunal do júri, ao julgamento do conselho de sentença. A primeira característica, que é a definição da incomunicabilidade dos jurados, ela é feita a partir da sua votação. Então, passada a votação do conselho de sentença, que são os jurados, o juiz vai falar que a partir daquele momento eles ficarão incomunicáveis e ele dá um tempo limite para os jurados avisarem suas famílias, ligarem, mandarem mensagem. E assim que eles fizerem isso, ele vai pedir para que os jurados desliguem o aparelho. E aí, consequentemente, no desligar o aparelho, ele vai se tornar incomunicável. Mas o que é interessante dessa incomunicabilidade é que a incomunicabilidade ela está relacionada ao fato em si, seja entre eles, seja relacionado ao próprio mundo. Então, os jurados não podem, em hipótese nenhuma, conversar entre eles sobre o fato, e eles também não podem tomar conhecimento de nenhuma outra propaganda ou conversar com alguma outra pessoa, qualquer que seja, sobre um fato em si que eles vão julgar. Isso é que se torna a incomunicabilidade. Eu falo isso porque muitas vezes o tribunal do júri demora muito tempo, às vezes dias, né? E na hora do almoço, na hora do lanche, tomar o café, às vezes ali estão juiz, advogado, promotor, e as pessoas acabam conversando entre umas e as outras, né? Mas a conversa, como eu disse antes, ela não pode envolver a situação do processo em si. Pode conversar sobre a cidade, sobre sei lá, o carro, sobre praia, qualquer coisa que o valha, contanto que você não converse em relação a isso. No mesmo sentido, se quando tem a noite e que os jurados precisam dormir, provavelmente às vezes alguns tribunais possuem sistemas de repouso para os jurados dentro do próprio tribunal, e aí fica mais fácil, porque aí é só encaminhar eles para esses quartos que estão lá dentro do próprio tribunal. O que dificulta mais quando você não tem isso. Aí você precisa encaminhar os jurados para um hotel. E aí nesse hotel ele não pode ter televisão, não pode ter telefone fixo, ele não pode utilizar o telefone fixo, que é o que eu falei, incomunicabilidade dos acusados. Isso teoricamente, né? Na prática isso pode ser um pouquinho diferente, mas na teoria, quebrar essa incomunicabilidade, isso gera nulidade absoluta, fazendo com que o júri seja desfeito de imediato. E tendo que ser convocado um novo júri com novos jurados, os anteriores não podem funcionar no júri posterior. Então a incomunicabilidade está relacionada a isso. E essa incomunicabilidade acaba após a votação, onde terminou a votação pelos quesitos, dito no áudio anterior. Geralmente o juiz, quando termina isso, ele rompe com a incomunicabilidade. E a partir daquele momento eles podem conversar, inclusive, sobre o fato em si, já que eles votaram de forma sigilosa anteriormente. Uma outra coisa interessante é que quando do conselho de sentença, quando da defesa em plenário, qualquer nulidade que aconteça lá dentro, independente seja relativa ou absoluta, ela tem que ser argumentada de imediato, sob pena de preclusão, até porque tem algumas coisas que talvez não consigam ser provadas posteriormente, como, por exemplo, um jurado balançar a cabeça no sentido de que deseja condenação ou deseja a absolvição do acusado. Isso, se não for argumentado na hora, não tiver como provar depois, mesmo que isso seja uma nulidade absoluta, aonde ele quebra o sigilo da votação, você não tem a possibilidade de uma declaração de uma nulidade, caso você não tenha condições de comprovar isso. Nos debates orais são permitidos os apartes, geralmente uma parte está falando com a outra e você pode interromper com a menção do pela ordem, tanto acusação quanto defesa.
onde você solicita uma parte, e se você aceitar a parte contrária se manifesta. Do contrário, se você não concordar, independente se você é acusação ou defesa, a parte contrária não pode se manifestar, a não ser que seja uma questão de ordem, que aí ele remonte exatamente ao juiz, para que o juiz decida sobre aquela situação fática onde está se questionando aquela possível nulidade ou erro no julgamento. No final da votação, você tem a dosimetria de pena, onde o juiz vai ter que fixar a pena de acordo com os parâmetros determinados pelo tribunal de júri, certo? Existem condições específicas para apelação em relação a isso, estão previstas no artigo 593 do Código de Processo Penal. São decisões, apelação, como existe a soberania dos vereditos, que é a soberania dos votos do Conselho de Sentença. O 593 só determina que só caberá apelação quando existir erro na dosimetria da pena ou na medida de segurança, ou então ainda quando haja alguma nulidade posterior à pronúncia, que é cabível também, ou então quando a decisão dos jurados for totalmente contrária à prova dos autos. É interessante essa totalmente contrária à prova dos autos, já que essa interpretação de totalmente contrária à prova dos autos, ela é literal. O que significa dizer? Vamos imaginar que num conselho de sentença você tenha 8 testemunhas, 9 testemunhas, e somente uma dessas testemunhas dizem que a pessoa cometeu o crime. Se os jurados entenderem que essa testemunha, mesmo que seja uma só, contrária a todas as outras, entender que essa testemunha tem mais valia e condenarem com base nisso, e soberania dos vereditos, você não vai poder recorrer, porque a decisão deles não é totalmente contrária, já que eles basearam a decisão deles em cima de uma única testemunha. Ou seja, você não faz análise de quantidade ou qualidade da testemunha. Você vai fazer análise, por simplesmente, da decisão do jurado, se ela está de acordo com uma das provas que foram produzidas em plenário. Se estiver de acordo, não é possível você interpor recurso de apelação com base nessa fundamentação.